Olá pessoal, que a paz esteja com vocês. Queridos, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar aqui uma palavra com vocês. Que Deus os abençoe, te dê muita instrução com essa palavra viva, te dê muita revelação, o famoso rema de Deus para os nossos corações, pelo Espírito do Senhor. Irmãos, antes de tudo quero pedir para você ir dar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que muitos possam ser edificados por essa palavra e também se inscreva no nosso canal, ok? Obrigado, Deus abençoe. Amados, eu quero compartilhar o que Deus tem falado muito ao nosso coração. O tema dessa mensagem pretendemos colocar aí nesse vídeo como ser útil ao chamado, porém inútil ao propósito. Como assim? A palavra do Senhor nos diz que Cristo nos dá o título, em analogia, de ser luz do mundo e o sal dessa terra. Queridos, o sal e a luz, em analogia, nós podemos dizer que eles são palavras sinônimas, em analogia, ok? Então, como representante, como símbolo, eles são palavras sinônimas, porque né, no contexto em si, eles têm uma finalidade, que é de ser uma influência sobre este mundo. Porém, ambas têm suas características peculiares. Por exemplo, se nós formos usarmos uma ferramenta da hermenêutica, que é recorrer à lei da primeira menção, que é aí na onde é mencionada essa palavra, essa frase ou essa expressão a primeira vez na Bíblia, nós vamos entender que quando Deus criou a luz, Ele criou para uma finalidade, para realmente modificar o ambiente. O sal, de certa forma, também tem essa finalidade. Se você for na primeira menção da palavra sal na Bíblia, você vai encontrar a estátua de Sal, da esposa de Ló, onde ela se transformou, tal, e querendo ou não, ela ficou ali inoperante, pois virou uma estátua. Então, realmente poderiam ser sinônimas pelo fato de causar influência, mas elas têm as suas características peculiares. E quais são? Nós podemos aqui fazer essa referência de quais são essas características peculiares de cada uma. Presta atenção, a luz, Jesus disse assim, ó, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama, por exemplo. Então, a luz, o que ela difere do sal é na sua aplicação. Por isso do título, útil ao chamado, mas porém podemos até nos tornarmos inúteis no propósito, o que não devemos fazer. Então, como que eu me torno inútil ao propósito sendo luz? Quando eu escondo, quando eu negligencio, quando eu impeço, através de alguma maneira, alguma atitude minha, eu impeço, eu atrapalho o propósito de Deus ser cumprido através da minha vida. A luz, então, quando você vai cumprir o propósito, você pode ser diferente do sal. Por quê? Porque é eu que impeço o propósito de ser cumprido. Não impeço de ser luz, porque isso depende de quem fez. Nós não fizemos nada para receber o chamado de Deus. Então nós somos fiéis ao chamado, mas podemos, no decorrer da vida, nos tornarmos infiéis, inúteis no cumprimento desse propósito. Agora, o sal, qual é a inutilidade do sal? Não é quanto ao chamado, porque tendo o chamado, o chamado parte de quem nos chamou e ele que fez tudo para isso, foi de graça que nós recebemos, como que eu posso me tornar inútil ao cumprimento desse propósito com referência ao sal? O sal se torna inútil por simplesmente não fazer nada. Por isso que Jesus disse assim, ó, se o sal for insípido, como que você vai restaurar o sabor dele? Então, eu posso me tornar inútil sendo sal, diferente da luz, apenas sendo alguém à toa, apenas sendo alguém que está ali. Vamos lá na primeira menção, a estátua de sal. Por que uma estátua de sal? Porque a estátua é alguém que você passa por ela, vê ela, convive com ela, sabe que ela está ali, mas não causa nada na sua vida. Então, a luz é quando eu negligencio o propósito. O sal é quando eu
não faço nada. O sal é quando eu... Acho que esse silêncio aqui pode expressar bem o que nós estamos querendo dizer. A luz é quando eu negligencio. O sal é quando eu não influencio, não contribuo. Como diz um pastor que eu gosto muito de assisti-lo, não influi nem contribui, só prejudica. Então, esse é o sal. Ok, queridos? Amados, vamos ser, nós já somos fiéis ao chamado, porque Ele nos chamou, Ele nos deu isso de graça. Porém, vamos ser fiéis ao cumprimento do propósito. Não seja negligente e também não seja alguém que sabe, aquela pessoa que diz, pode contar comigo, mas não, é só isso. Tá entendendo? Então sejamos ativos, sejamos alguém que não fica parado, alguém que ajuda, que coopera, que contribui, que faz acontecer, que modifica o ambiente. Esse é aquilo que nós falamos no começo, é o sinônimo. Podemos dizer que sal e luz são sinônimos nesse aspecto, tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Seja alguém que soma, alguém que influencia, alguém que não é negligente ao chamado, muito menos ao propósito, alguém que realmente faz acontecer. Amém, queridos? Nós estamos sendo movidos por Deus nesse propósito nos últimos dias, ok? Nesses últimos dias, não estou falando escatologicamente, mas nesses últimos dias Deus está nos movendo, falando conosco a esse respeito. Compartilhe esse vídeo, dê um like aí, se inscreva no nosso canal e eu tenho a certeza que o Espírito de Deus está movendo não apenas nós, mas como é o mesmo Espírito que habita em nós e habita em todo aquele que é salvo. Eu creio que Ele vai estar movendo nessa direção. Esse é o fluxo dos nossos dias. Amém, queridos? Seja útil no chamado, porém também útil no propósito, no cumprimento de Deus para as nossas vidas como igreja. Amém? Que Deus os abençoe, amados. Amo vocês. Paz.